Estão prontos? Isso é impressionante. Isso aqui é devastador. Ora, muito bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos para esta sessão, para esta conferência, para este debate. Eu sou Manuel Carvalho, sou jornalista, tenho um enorme prazer em estar de volta ao Viveja, onde eu já não venho, se a memória não me falha, há uns 5 ou 6 anos. Portanto, é um privilégio estar aqui outra vez, principalmente para discutir este tema tão candente como é os recursos, as condições e os desafios que a humanidade tem para se alimentar nos próximos anos. É de facto a questão do momento. Eu não diria que é a questão de $1 milhão, mas pode ser no futuro próximo a questão de muitos milhões de vidas. Há várias questões que aqui se levantam, que serão refletidas pela qualidade do nosso painel, das pessoas que vamos ter aqui a refletir sobre estas questões, que vão desde a geoestratégia, à agronomia, à climatologia, enfim, esta resposta para esta pergunta tão difícil exige muitos saberes, muitas disponibilidades e, sem dúvida absolutamente nenhuma, que vai exigir mais tarde ou mais cedo, ou diria até que já está a exigir da parte de cada um de nós o seu próprio contributo, porque, enfim, basta ver o que está acontecendo no nosso país, com aquilo que aconteceu no Tejo. As disponibilidades hídricas do Tejo reduziram-se 25% nos últimos 12 anos. Felizmente para o Alentejo e para Portugal, o Alqueva é um sistema bastante mais resiliente, deve ser a única barragem no mundo que aguenta 3 ou 4 anos sem chuva, portanto é capaz de, mesmo assim, de irrigar as áreas para as quais foi vocacionada. Mas há imensos desafios para os sistemas de sequeiro, que com as alterações climáticas serão cada vez mais inviáveis. Vai ser necessário, portanto, aumentar a área de regadio num quadro em que, por um lado, a população aumenta, em que a procura de bens alimentares aumenta e, por outro lado, a disponibilidade de água se reduz. Portanto, é um desafio extraordinário. Nos últimos anos, a agricultura e a ciência agronómica foi capaz de reduzir brutalmente o consumo de água. Enfim, os últimos números apontam para cerca de 1/4 daquilo que se gastava nos anos 60, portanto, para irrigar a mesma área e produzir a mesma quantidade de bens alimentares. Mas, portanto, estes dados que eu aqui vos deixo servem apenas de enquadramento para uma questão absolutamente difícil de resolver e também muito decisiva para aquilo que vai ser o futuro da humanidade e
e das suas condições e qualidade de vida. Eu passava então a apresentar o nosso painel, que nos vai dar as suas respostas, enfim, e quanto mais não seja apresentar as suas reflexões sobre este tema tão candente e tão difícil. Eu começo por citar uma pessoa que vai intervir já de seguida, mas por meios digitais, portanto, remotamente, que é Maria Helena Semedo, que é secretária adjunta da Organização das Nações Unidas para a Alimentação. Tenho aqui, portanto, já ao meu lado esquerdo, ao vosso lado direito, para não entrar aqui em qualquer tipo de critério de natureza ideológica, o António Serrano, enfim, um alentejano conhecido, portanto, ex-ministro da Agricultura, professor universitário em Évora. Tenho também o Paulo Portas, também dispensa apresentações, ex-vice-primeiro-ministro, ex-ministro de Defesa, professor universitário, especialista em geoestratégia, jornalista, enfim, um longo rol de qualidades. E temos também o Pedro Fevereiro, que é o diretor do Laboratório Colaborativo Innov Plant Protect. Muito obrigado a todos. Eu, com a vossa concordância, pedia, em primeiro lugar, para passarmos à transmissão da Maria Helena Semedo, a quem cumprimento. E queria começar por cumprimentar a todos, em especial os panelistas que partilham comigo esta discussão hoje, o Paulo Portas, o António Serrano, o Pedro Fevereiro e a todos os distintos convidados, senhoras e senhores. Para mim é uma honra poder participar neste colóquio em Ovibeja, focando na forma de alimentar o planeta, como disse. Temos desafios enormes e hoje temos que proporcionar alimentos a cerca de 7,8 mil milhões de pessoas e, mais do que isso, como disse, o desafio é fazê-lo de forma sustentável. Devo dizer que, em vários aspectos, os agricultores têm estado à altura deste desafio. Segundo os dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, vou passar a falar da FAO, globalmente os sistemas agroalimentares produzem mais alimentos do que é necessário. Estou-me a referir em alimentos em termos calóricos, cerca de 2.800 quilocalorias por pessoa por dia. Mas a população mundial triplicou desde 1960 e, em resposta, a produção agrícola quadruplicou neste mesmo tempo para acompanhar este aumento demográfico, aumentando os rendimentos e alterando as preferências dos consumidores. No entanto, estamos a falar de sistemas agroalimentares que não se referem apenas à quantidade de alimentos produzidos. E é cada vez mais evidente que os sistemas agroalimentares enfrentam múltiplos e urgentes desafios. O primeiro é que os alimentos estão distribuídos de forma desigual entre países e entre agregados familiares. Neste momento, mais de 800 milhões de pessoas, cerca de 9% da população mundial, sofre de fome. Além disso, há muitas pessoas no mundo que podem satisfazer as suas necessidades calóricas através de alimentos básicos, mas não podem pagar uma dieta saudável. E isto leva-nos a outros problemas de saúde, para falar só da questão da obesidade, que começa a ser um problema social hoje em dia. Mais de 3 mil milhões de pessoas não podem pagar uma dieta saudável porque não têm rendimentos necessários para comprar os alimentos nutritivos necessários. E temos ainda mais de 1.000 milhões de pessoas que correm o risco de não poderem pagar uma dieta saudável se houver um choque no seu rendimento ou um aumento do preço dos produtos alimentares se o seu poder de compra for reduzido em mais de 30%. E neste momento nós podemos ver que esses tipos de choques fazem parte
do nosso dia a dia, das nossas vidas. Muitas pessoas tiveram déficit de rendimentos inesperados, provocados pelo bloqueio devido à pandemia, e mais recentemente falamos do aumento dos preços dos alimentos relacionados com a guerra na Ucrânia, que está a criar desafios adicionais para as famílias de baixo rendimento, o aumento do preço da energia, e isso faz parte do nosso dia a dia, diria eu. O segundo desafio, do qual também já falou, são as alterações climáticas e a sustentabilidade dos sistemas agroalimentares. A agricultura é afetada pelas alterações climáticas, que aumenta a ocorrência de fenómenos climáticos extremos. Falamos da seca, das inundações, das temperaturas extremas, a intrusão de água salgada devido à subida do nível do mar. Há 2 dias regressei da África do Sul e veja as inundações pelo qual estão a passar na África do Sul neste momento, devido às chuvas intensas, mais de 40 mil pessoas deslocadas. E todos os dias temos fenómenos similares. Além disso, a própria agricultura e o uso do solo com ela relacionada contribuem a 22% das emissões globais de gases com efeito de estufa. Estima-se que os sistemas agroalimentares, portanto, falamos de todo o sistema da produção ao consumo, contribuem no seu conjunto com cerca de 34% de gases com efeito de estufa. Embora a vulnerabilidade crescente do setor seja evidente, a implementação de políticas de mitigação continua a ser limitada em todo o mundo. O setor agrícola sofre de danos econômicos induzidos pelas variações climáticas, devido ao crescimento econômico, à redução da produtividade, à destruição de infraestruturas, aos impactos no meio de subsistência individuais, na saúde humana, na segurança alimentar, com efeitos adversos na equidade de género e equidade social. Mas nem tudo é mau, temos também boas notícias. E a boa notícia é que o setor pode oferecer numerosas opções e soluções de mitigação que podem proporcionar reduções de emissões em larga escala e maior remoção, e que, com estes instrumentos de política de mitigação, podemos proporcionar co-benefícios sociais que estão em sinergia com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Diria que a agricultura ou o setor agrícola contribui para as emissões de gases com efeito de estufa, mas também é portadora de soluções. Temos um terceiro desafio, que é precisarmos de produzir mais com menos. A Divisão de População das Nações Unidas projeta, num cenário, que a população mundial poderá atingir perto de 10 milhões de pessoas até 2050. Temos o desafio de alimentar, até 2050, mais 2,2 mil milhões de pessoas em menos de 30 anos. E teremos que o fazer reduzindo drasticamente as emissões, uma vez que isso é um requisito para todos os setores, se quisermos evitar alterações climáticas catastróficas. Também temos um outro elemento, que é a redução de perdas e desperdícios de alimentos. Vemos que neste momento representam 1/3 de todos os alimentos produzidos. Repare que do que produzimos, 30% representa perdas e desperdícios. Ineficiência na utilização de recursos, água, o solo, e também temos pessoas que passam fome, mas entretanto desperdiçamos alimentos. Portanto, com a redução das perdas e desperdícios, poderemos melhorar a segurança alimentar, nutricional e reduzir pressões ambientais. Mas também a redução de perda e desperdício de alimentos não é por si só suficiente. Em relação ao primeiro desafio,
os sistemas alimentares terão de ser mais inclusivos para alimentar uma população crescente, e isto estará ligado à distribuição de rendimentos, aos padrões de preços dos alimentos que determinam, juntamente com todos os outros preços, o verdadeiro poder de compra das populações. Então, o que é que temos? Como eu já disse, teremos que alimentar 2,2 mil milhões de pessoas. Isso significa que até 2050 a produção agrícola terá de aumentar entre 40% a 53%, se compararmos com a produção de há 10 anos. Há incertezas sobre quando será necessário expandir a produção agrícola, e alguma dessa incerteza, diria, depende das escolhas que nós, como consumidores, fizermos nas próximas décadas. Vou apresentar os cenários. Se estivermos no limite inferior, em que necessitaremos de um aumento da produção de 40%, estaremos no mundo onde o crescimento agrícola global seria relativamente baixo, os rendimentos agrícolas iriam expandir-se, mas com padrões mais modestos, mas mais sustentáveis do que nós observamos nas últimas décadas. O que é que isso representa? Representa a adoção de abordagens inovadoras, integradas, falaria da agroecologia, agricultura orgânica, outras tecnologias sustentáveis, dentro de uma agricultura circular, uma agricultura em que nós iremos reciclar e aumentar a eficiência dos nossos recursos. Este cenário também pressupõe o afastamento dos combustíveis fósseis e a redução das contribuições dos sistemas agroalimentares para as emissões de gases com efeito estufa. Neste cenário também, os preços agroalimentares aumentariam significativamente, cerca de 30% na primeira década, para encaixar os custos ambientais e sociais ocultos e não pagos, implícitos na produção de alimentos. Ainda assim, os objetivos de segurança alimentar e nutricional quase que poderiam ser alcançados até 2030 e mantidos a longo prazo, se surgisse uma maior igualdade de rendimentos e distribuição alimentares entre os países e dentro dos países. O aumento dos preços dos produtos alimentares poderia contribuir para reduzir as perdas e desperdícios alimentares, deslocar a procura para produtos menos intensivos em recursos, e o consumo de produtos de origem animal diminuiria, especificamente nos países de elevado rendimento. No outro extremo, falo do limite superior expresso por um aumento de 53% na produção, teremos um cenário de elevado crescimento econômico, onde, contudo, as desigualdades de rendimento e distribuição alimentar seriam exacerbadas, estaríamos numa agricultura convencional, diria extensiva, com pouca inovação, empurrando para uma maior degradação dos recursos, perda da biodiversidade, emissões exacerbadas de gases com efeito estufa, que induziriam a mais alterações climáticas. Neste mundo, os preços dos alimentos acabariam por disparar para pagar o custo da utilização insustentável dos recursos. Este cenário levaria também à dificuldade de atingir a maioria dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo a segurança alimentar e a nutrição, apesar de falarmos de uma produção agrícola alargada. Caros amigos, senhoras e senhores, a escolha é clara e é nossa. A Organização das Nações Unidas, a FAO, trabalha com agricultores e empresas agroalimentares em todo o mundo para tornar os sistemas agroalimentares mais sustentáveis e inclusíveis. Estamos empenhados em acelerar o pensamento estratégico
para a transformação dos sistemas alimentares e apoiar na definição de estratégias, políticas e apoio ao investimento a todos os níveis para alcançar a Agenda 2030 e materializar as 4 aspirações da nossa organização. Falo de melhor produção, melhor nutrição, melhor ambiente e melhor vida. Estamos a trabalhar no sentido de aumentar a produção agrícola, ao mesmo tempo que reduzimos a pegada ambiental. Conseguir rendimentos sustentáveis, ao mesmo tempo que minimizamos a expansão do uso do solo. Aumentar a produtividade, ao mesmo tempo que preservamos o emprego. A visão da organização é de passar do business as usual para sistemas agroalimentares sustentáveis e compreende as seguintes áreas de enfoque. Nomearia a melhoria das instituições e dos acordos de governação, porque instituições mais fortes, transparentes e responsáveis poderiam levar à implementação de medidas de políticas que podem atingir o equilíbrio certo de equidade e eficiência. Falamos de mais eficiência, mas também temos que pensar que precisamos de maior equidade. Adotar tecnologias inovadoras, produzir mais com os mesmos ou menos recursos, reduzindo os custos de epidemias e pandemias, aumentando a transparência nas transações, criando novas oportunidades de ganho e impulsionando o progresso técnico global, promovendo ao mesmo tempo a inclusão social. E não será alcançável sem soluções tecnológicas, inovadoras e acessíveis a todos. Abordar a questão do rendimento e distribuição da riqueza, considerando que poucas pessoas e países se apropriam de grandes parcelas de riqueza e rendimentos globais, é necessário reduzir a desigualdade entre países e dentro de cada país, para erradicar a insegurança alimentar e a subnutrição. Aumentar a consciencialização dos consumidores. Temos diferentes escolhas em termos de quantidade, segurança, conteúdo nutricional, pegada social e ambiental dos alimentos a consumir e reduzindo os desperdícios. Isso tudo pode desencadear resultados completamente diferentes dos sistemas agroalimentares. Políticas do lado da procura e promoção de bens públicos em geral. Falo da educação, de uma informação transparente, podem promover o pensamento crítico e a consciencialização. Por exemplo, as campanhas de sensibilização sobre o desperdício de alimentos têm se revelado muito eficazes na sua redução. Essas áreas destacam a forma como os sistemas alimentares precisam de evoluir e adaptar-se, tanto do lado da procura como do lado da oferta. Do lado da procura, falaria de mudar as dietas por dietas mais equilibradas, aumentando a percentagem de fontes de proteína vegetal. Não só seria benéfico para mitigar as emissões, mas também reduziria os riscos de doenças zoonóticas, limitaria a utilização de pesticidas e contribuiria para reduzir a resistência antimicrobiana. Do lado da oferta, a agroecologia não só poderia reduzir as emissões de gases com efeito estufa, mas também proporcionar co-benefícios em termos de serviços ecossistêmicos adicionais e integrar-se plenamente na economia circular. A agricultura de precisão, adaptada para e apropriada por pequenos produtores, poderia adicionalmente conduzir a uma intensificação sustentável da economia de recursos e a uma logística mais eficiente. Temos várias tecnologias alimentares emergentes, se calhar ainda não acessíveis a todos. Podia falar da fermentação celular, da carne de cultura, a produção de carne em laboratório. Falamos da agricultura ambiental controlada, agricultura vertical.
que poderia contribuir para reduzir a pegada ambiental dos sistemas agroalimentares, uma vez que têm menores requisitos de terra, água e nutriente e, consequentemente, menos emissões diretas de gases com efeitos de estufas. Essas são apenas algumas soluções, mas há várias que precisam ser popularizadas e testadas numa escala maior. No entanto, a realização do potencial de mitigação climática das novas tecnologias alimentares dependerá do acesso à energia com baixo teor de carbono, uma vez que estas são relativamente mais intensivas em energia. Isso também pode se aplicar à implementação de tecnologias de cadeia de frio e embalagem, que também contribuem para a redução das perdas alimentares e aumentar a eficiência na energia dos materiais utilizados. Caros convidados, senhoras e senhores, os desafios futuros são assustadores e englobam todos os componentes dos sistemas agroalimentares. No entanto, é possível transformar os sistemas agroalimentares para que possam alimentar de forma sustentável 10 mil milhões de pessoas em 2050. A transformação exigirá que os produtores agrícolas, as empresas, os consumidores, os governos, diria a sociedade em geral, estejam conscientes do que está em jogo. É o nosso futuro. Não será fácil, mas juntos poderemos ser bem-sucedidos. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado pela sua intervenção, Maria Helena Semedo, enfim, por essa sua análise muito fria da realidade, quando nos diz que os desafios são assustadores, mas ao mesmo tempo também nos deixa aqui uma mensagem de esperança e de possibilidade. Enfim, a humanidade sempre teve muitos desafios para resolver e é bom que nós sejamos otimistas perante os que vamos ter que enfrentar, aliás, já estamos a enfrentar e vamos ter que enfrentar nos próximos anos. Muito obrigado pela sua participação. Então, eu agora ficava aqui à conversa com os nossos 3 membros presenciais desta conversa. Eu começava pelo António Serrano, enfim, uma perspectiva mais, e aliás também pegando um pouco naquilo que nos foi aqui dito, a agricultura, os sistemas de agricultura, o conhecimento agronómico que nós temos, já deu provas de que nos últimos 30, 40 anos, é capaz de ter ganhos de eficiência notáveis. Mas a evolução da ciência agronómica, do conhecimento que nós temos dos sistemas de agricultura, vão permitir que sejamos capazes de encontrar uma resposta tão premente e num tão curto espaço de tempo como aquele que nós temos para resolver esta equação da ameaça da crise climática e do aumento da população mundial. Muito obrigado, Manuel, Muito obrigado, Manuel, pela sua questão. Em primeiro lugar, quero cumprimentar-vos a todos, os colegas de painel, o Paulo e o Pedro, cumprimentar o Rui Garrido e um agradecimento pelo convite da OVIBES em estar aqui convosco, cumprimentar todos os presentes. É claro que foi-nos traçado aqui um cenário pela Maria Helena Semedo, que também cumprimento à distância, que é de facto assustador. Este setor, a nível mundial, especialmente na Europa e nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, tem vindo a produzir soluções científicas e tecnológicas de grande capacidade e com impactos brutais na melhoria da eficiência e da produtividade. Nós assistimos historicamente ao efeito da revolução da mecanização, das revoluções químicas, dos agroquímicos, o impacto que isso teve no passado. Hoje estamos